Bem, boa noite a todos, graça e a paz. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente iniciar? Vanessa, você ora pela gente? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui na tua casa, Pai, podendo ouvir um pouco mais da tua palavra. O Senhor conduz as urgências, Pai, para estar falando do teu amor, do teu evangelho para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que está aqui, Pai, e pelas pessoas que não vão poder estar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, irmãos, hoje nós continuaremos nosso estudo que iniciamos. Já tivemos 3 estudos, se eu não me engano, né? 3 estudos. E continuaremos abordando esse nosso estudo sobre a carta aos Romanos. No estudo passado, quem estava aqui, ou quem assistiu também lá depois no YouTube, viu que a gente falou da importância do Evangelho. E hoje nós vamos entender um pouco mais a fundo sobre essa importância, tá? Nós entraremos hoje numa parte do livro de Romanos que a última vez que eu preguei sobre ela, eu dei esse título. Eu chamei ela de A Abolição do Homem. Quem estava aqui semana passada viu que a gente falou que até o versículo 17 é como se fosse o prefácio do livro de Romanos, uma introdução. Paulo fazendo uma breve introdução do que seria seu livro. O versículo 17 é o cume dessa introdução, né? É ali onde ele explica, onde ele coloca o tema principal da sua carta, que é a justificação pela fé, que é o tema de Romanos. E após esse versículo, Paulo vai entrar mais a fundo e explicar detalhadamente e bem organizado este tema. Então, ele começa falando de queda. Na verdade, ele começa falando sobre revelação de Deus, como que Deus se revela. E aí ele parte para a queda do homem e, consequentemente, vai desenvolvendo todo o tema da justificação no seu livro. Então, hoje, a gente vai falar sobre o Deus que se revela. Quem tiver a Bíblia pode abrir aí, quem não tiver vai ser projetado ali na tela, tá? Tá bem visível para vocês. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20. Diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a gente vai entrar aqui, né, numa parte que é considerada mais dura de Paulo. Paulo vai entrar na raiz do problema do homem. Paulo vai tocar exatamente na ferida, onde algumas pessoas se recusam a ver, enxergar e também ouvir. Antes de iniciarmos, vamos recapitular o que a gente viu aqui na semana passada. O primeiro ponto que a gente viu aqui é que Paulo ele considerava que ele tinha uma dívida com todos os povos que ainda não tinham ouvido falar de Cristo. Lembra que nós falamos sobre dívida, sobre obrigação da pregação do Evangelho? Que nós, cristãos, temos a obrigação moral e santa com Deus de pregar o Evangelho. Tá? É como se a gente tivesse uma dívida com todas as pessoas que estivessem lá fora e que ainda não escutaram o Evangelho. É uma dívida que a gente tem com essas pessoas. E Paulo, ele sentia essa dívida.
Também falamos que a pregação do Evangelho é uma obrigação moral sagrada para nós cristãos. Outro ponto é que Paulo estava sempre disposto a pregar o Evangelho, independente do que ele tivesse passado ou passando. Tá? Paulo estava sempre apto a pregar, independente se ele estava em uma dificuldade. A gente viu aqui que algumas cartas de Paulo foram escritas da prisão, outras em prisão domiciliar, outras quando Paulo passava necessidades. Paulo pregava na prisão também. A gente viu aqui na semana passada o exemplo de Paulo e Silas na prisão, quando eles pregaram ali para o carcereiro. O carcereiro se converteu, ou melhor, Deus converteu diante da pregação de Paulo. Vimos também que Paulo não tinha vergonha do Evangelho. A gente viu aqui os fatores que poderiam ser levados para que as pessoas tivessem vergonha do Evangelho no século I. Citamos alguns fatores aqui, mas Paulo não enxergava nenhum daqueles fatores relevantes. Ele simplesmente não sentia vergonha. Ele não tinha problema nenhum de pregar o Evangelho para pessoas orgulhosas, para pessoas que iriam esnobar, que iriam ridicularizar o Evangelho. Ele estaria apto a pregar se fosse até mesmo para o imperador, que era a pessoa mais alta na hierarquia romana. E também vimos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. Argumentamos aqui na semana passada que só o Evangelho que contém a biografia de Cristo é capaz de sanar a imoralidade que há no homem. Richard, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a gente não pode estudar filosofia, sociologia, entre essas coisas? Não. Eu estou querendo dizer que você não consegue convencer nenhuma pessoa do pecado pregando filosofias ou sociologias ou ideologias políticas. O homem só pode ser convencido do seu erro através do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo só convence o homem com a pregação do Evangelho. Tá bom? E chegamos no versículo 17 com um ponto alto da carta. O justo viverá pela fé. Então a gente viu ali que no Velho Testamento algumas pessoas se perguntam como que as pessoas eram salvas no Velho Testamento. Pela mesma forma que nós somos salvos aqui no Novo. A diferença é que eles tinham fé na esperança da vinda do Messias e nós temos fé na consumação do ato do Messias. Essa é a única diferença no modo de fé que tínhamos. A gente vai entrar hoje, irmãos, em um ponto onde Paulo vai explicar o declínio moral do homem. E esse declínio, ele tem um processo. Nós veremos aqui ao decorrer dessa subsérie, que nós estaremos estudando a abolição do homem, como que é esse processo que o homem atingiu o declínio. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que a queda, o pecado, ele atingiu o homem, a humanidade em cheio. Romanos 3 vai falar, citando um texto no Velho Testamento, vai falar que não havia um justo sequer no mundo. E um pouquinho mais adiante de Romanos 3, vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso significa que todos os homens pecaram diante de Deus. Não foi porque Adão pecou que você também pecou, mas todos os homens pecaram contra Deus. Por Adão entrou o pecado do mundo e, consequentemente, todos nós pecamos diante de Deus. Tanto é que o apóstolo João vai falar que quem não tem pecado, quem fala que não tem pecado, é mentiroso. Então, todos nós temos motivos de sobras para ser condenados por Deus. Totalmente condenados. Então, essa queda, ela atinge a humanidade a tal ponto de Paulo considerar o homem sem Deus, aquele homem moralmente caído, como ele faz uma alegoria como um homem morto. Uma pessoa morta não consegue se mover, ela está morta em seus delitos, ela está morta em seus pecados. Então, por isso é que o homem não é capaz de alcançar a Deus.
Você já viu algum morto se levantar ou fazer alguma coisa? Quem aqui já viu? Se você vir, sai correndo. Né? Então é por isso que o homem não é capaz de alcançar Deus. Porque o único que tem poder para ressuscitar o homem é Deus. Então foi por isso que o próprio Deus que nos alcançou. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossos erros. Então, o pecado nos atinge em cheio. Outro ponto é que o problema do homem não é metafísico, ele é moral, tá? As pessoas às vezes veem, por exemplo, um ateu e considera que o problema dele é porque estudou muito a ciência ou a filosofia, acha que aquilo ali é intelectual ou metafísico, mas não. O problema do homem que nega a existência de Deus, ou que até mesmo pode confessar com seus lábios a existência de Deus, mas vivem como se não houvesse um Deus, é puramente moral. E nós entenderemos o que é essa moral que nós estamos falando aqui hoje. Então, todos nós que antes estávamos nesse estado de morte em nossos pecados, porém hoje nós somos alcançados por Cristo Jesus, aquelas pessoas que estão lá fora, que estão mortos nos seus delitos, estão debaixo da ira de Deus. Nós que antes estávamos debaixo da ira de Deus, fomos alcançados por Cristo. E aí, se você quiser se adiantar um pouquinho, se você for lá em Romanos 5, Paulo vai explicar que os justificados encontraram paz com Deus. Ou seja, Deus que outra hora estava irado, por intermédio da justiça de Cristo em nós, nos concedeu a sua paz. Ou seja, a reconciliação. Por isso que nós estamos falando aqui do grande reset de domingo, que é o Deus restaurando os padrões de fábrica do homem. Deus não criou o homem mau. Não. Porém, o mal entrou no mundo através do pecado. Deus criou o homem para a sua glória. E assim como o pecado entrou no mundo, Deus interveio na história do homem e parece que ele... Já viu quando você vai lá no seu celular, que um vírus entra no seu celular, você precisa reiniciar os padrões de fábrica dele? A mesma coisa Deus fez conosco. O vírus do pecado entrou em nossos corações e, através da pregação do Evangelho, Deus reinicia os nossos padrões de fábrica. Então, outra hora, a gente que foi criado para a glória de Deus, pega o vírus do pecado, mas Deus intervém nos restaurando os padrões de fábrica, tornando a gente a viver para a glória de Deus. Então, esse é o Evangelho, essa é a mensagem da cruz. Entrando no nosso texto, no versículo 18, vai falar um pouco sobre isso. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Antes da gente entrar, irmãos, vamos fazer mais uma oração para a gente iniciar esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer e lhe pedir para que o Senhor venha estar presente neste lugar. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a tua sabedoria, Pai. Que o Senhor nos conceda, Pai, conhecimento. Que o Senhor, Pai, possa quebrar os nossos corações para entender a tua palavra. Capacite, Pai, os nossos ouvidos, capacite o nosso coração para sairmos daqui, Pai, aptos a praticá-la, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o versículo 18, Paulo vai revelar que a ira de Deus está sobre os sem fé, sobre as pessoas que suprimiram a verdade pela injustiça. Então essa é a primeira revelação que Paulo cita a segunda revelação que Paulo cita. A primeira revelação que Paulo citou no livro de Romanos foi uma revelação que nós chamamos de revelação sobrenatural. A gente vai ter dois tipos de revelação: a sobrenatural e a natural de Deus.
Falando sobre a sobrenatural, qual que é a sobrenatural? Aquela que Deus interveio, que é o próprio Cristo. Cristo é a revelação sobrenatural de Deus. E nós entenderemos um pouco mais para frente acerca disso. Um ponto interessante é a palavra ira de Deus. Hoje, quando as pessoas falam do Evangelho, da cruz, de Cristo, eles evitam falar do que formos salvos. As pessoas vão contar o Evangelho e parece que é um filme de super-herói, onde ali o herói, nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvou da garra do vilão, que era o diabo, e nós somos os mocinhos que estavam sobre as garras do vilão. Né? É quase uma história de filme. Só que nós somos tão antagonistas da nossa história como o diabo foi da dele. Muitas vezes não é falado do que você foi salvo. Só que a gente já falou aqui algumas vezes que nós fomos salvos da condenação do pecado. Lembra disso? Só que a condenação do pecado, ela é deferida por um juiz. E esse juiz é Deus. Essa condenação do pecado é essa revelação da ira de Deus, o qual os homens estão condenados, o qual os homens estão abaixo. Nós não queremos pregar um Deus que está irado. Nós pregamos um Deus de amor, um Deus de compaixão, mas não pregamos um Deus que é justo e um Deus que se ira com o nosso erro e com o nosso pecado. E qual as pessoas que estão lá fora estão debaixo dessa ira. Falamos muitas vezes e até queremos acreditar, né, que quem manda um homem para o inferno é o diabo. Só que não. Quem manda um homem para o inferno é o próprio Deus. Quem criou o inferno foi o próprio Deus, não foi o diabo. E falar isso hoje em dia é proibido. Falar isso no culto é proibido. As pessoas saem, viram a cara para você. Não, irmão, você está falando isso? Ainda mais em algumas igrejas onde tem o estilo consumista. Onde tem aquele estilo convencional que o Rogério pregou aqui alguns dias atrás. Onde o pastor é um capelão e ele tem que viver para o bem-estar das suas ovelhas. E falar do pecado é algo quase que morte para tais pessoas. Só que é necessário, a pregação do Evangelho não faz sentido se a gente não falar do que nós somos salvos, sem entendermos de fato do que somos salvos. Essa ira de Deus, ela não é um distúrbio emocional de Deus. Não é a ira que a gente tem, sabe? Um sentimento de raiva que pode gerar uma vingança. Essa ira de Deus é a ação de Deus que é justo, que é bom diante da maldade da sua criação. Um teólogo chamado Bruce, ele fala assim: a ira de Deus é a reação da santidade divina à impiedade e rebelião do homem. E o Weirdman, o Charles Weirdman, aquele teólogo que nós falamos aqui na semana passada, diz assim: não devemos associar essa ira a nenhuma ideia humana, paixão, fraqueza ou vingança. Então essa ira é uma ira santa de Deus. É uma ação de Deus contra toda essa iniquidade. Por quê? Porque Deus não suporta o pecado. Não tem amizade entre Deus e o pecado. Por isso que nós precisamos da justiça de Cristo. Porque a justiça de Cristo nos livra da condenação do pecado. Diante disso, por nós estarmos livres da condenação do pecado, nós encontramos paz com Deus. E aí sim Deus pode habitar em nossos corações. Um ponto muito interessante é que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Bem, que a ira de Deus contra o homem ela é justa, ela é uma ira que tem
fundamentos, que tem razão, eu acho que isso está mais que explícito para a gente. Analisando a nossa própria vida, não precisa nem analisar lá de fora. Analisando a nossa própria vida, você vai ver que a condenação que estava sobre você é justa. Porque nós temos erros, nós temos falhas, nós temos pecados. A gente sai daqui hoje e, se bobear, daqui a 10 minutos a gente está cometendo um erro. Então essa condenação ela é justa diante da gente. 4 fatos interessantes, 4 características sobre essa ira. Primeiro, vamos entender a dinâmica dessa ira. Paulo vai falar que é uma ira revelada. Essa palavra revelada, ela está no presente do contínuo no grego. Isso significa que é um verbo que está em continuidade. Quer dizer o quê? Que desde quando o homem pecou, essa ira ela existe e ela continua sobre a humanidade. Ela não é uma ira que oscila, ela não é variável, ela é constante. A única pregação que nos livra dessa ira é o Evangelho. Outro ponto é a origem. Qual que é a origem dessa ira? Bem, se ela é de Deus e Paulo vai falar que ela vem do céu, quer dizer que o próprio trono de Deus, ela ocorre da própria pessoa de Deus. Então ela é ativa, ela vem do céu e é derramada sobre a humanidade. E a história é um palco, tá? Da manifestação da ira contínua de Deus. Nós vamos entender aqui nos próximos estudos qual que é o castigo de Deus para o pecado. Aí nós entenderemos o porquê que o mundo é o palco da ira de Deus. Outro ponto é a causa dessa ira. Olha só que interessante. É revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Sabe um ponto interessante? As pessoas costumam ver essas duas palavras e acham que é a mesma coisa. Impiedade e injustiça. Só que aqui tem algo interessante. A impiedade, ela é uma afronta ao seu relacionamento com Deus. A injustiça, ela já é uma corrupção do seu relacionamento com o homem. E Paulo vai falar que essa ira é porque o homem é ímpio e injusto. Então a impiedade é uma rebelião contra Deus. E a injustiça é uma rebelião contra o homem. E essas duas palavras, elas vão até o Velho Testamento, quando Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos. Se você observar ali, aquela ali são as duas tábuas, as tábuas dos 10 mandamentos. Olha só que ponto interessante. Observa que a primeira tábua, ela fala dos mandamentos que atentam contra Deus. 4 mandamentos. A primeira tábua atenta contra Deus. Os outros 6 mandamentos, se você observar, ele é uma rebelião. Se você não praticá-los, vai gerar uma rebelião contra o seu irmão, contra o seu próximo. Então observem, honra seu pai e sua mãe, próximo. Não matarás, próximo. Alguém aqui é capaz de matar Deus? Não, então é contra o seu próximo. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então vocês entenderam, a primeira tábua diz respeito ao seu relacionamento com Deus. A segunda tábua diz respeito ao seu relacionamento com o homem. Quando você quebra os mandamentos da primeira tábua, você é ímpio. E quando você quebra os mandamentos da segunda tábua, você é injusto. Então esse conjunto de palavras aí não foi colocado aí sem um motivo. Ele está falando o porquê, a causa da ira de Deus. É porque o homem quebrou os mandamentos de Deus. E por que o homem quebrou os mandamentos de Deus? Por causa do pecado. E nós vamos entender também mais para frente. E a quarta característica dessa ira é o alvo. É o sujeito
a quem Deus envia essa ira. E ela vai falar dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Um ponto interessante é que esse verbo suprimir, o verbo original no grego, ele literalmente quer dizer matar por afogamento. É o homem pegando a verdade de Deus e afogando. É esse o sentido que Paulo quis dizer aqui. Então o homem pegou toda a verdade, ele escondeu nos porões da sua consciência e suprimiu essa verdade. E em vez de ouvir a verdade de Deus, passou a dar lugar à sua injustiça. Esse é o sentido dessa palavra. Homens que pegaram e suprimiram, mataram por asfixiação a verdade de Deus. Só que tem um ponto interessante, essa verdade sempre vai martelar na mente do homem. Apesar dele ter escondido nos porões, é uma verdade que está sempre acusando. Um ponto interessante sobre as pessoas que querem viver da maneira que querem é que elas precisam ou negar em sua consciência ou até mesmo matar em sua consciência a existência de Deus. Por quê? Porque Deus é um agente regulamentador. Se não houvesse a existência de Deus, a humanidade já estaria perdida. Porque o que te freia de praticar tantas maldades? Você pode falar, Richard, é a lei dos homens. Tá bom. Existe alguma lei que fala contra a mentira? Que você é preso porque você mentiu para o seu irmão? Diretamente não, né? Temos algumas coisas que dão brechas, mas... Então, existem outros e outros fatores. A humanidade estaria perdida sem essa regulamentação, essa lei moral que está na gente. No versículo 19 e 20, Paulo vai falar assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são desculpáveis. O segundo ponto é que a ira de Deus é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Às vezes a gente pode pensar que o pecado, ele nos tornou inconscientes diante de Deus. Porém, nós rejeitamos a verdade de Deus de forma consciente. Olha que interessante. O homem só pode conhecer a Deus porque este se revelou. Nós falamos aqui que o homem não é capaz de se levantar da sua própria morte. O próprio Deus teve que intervir. E aí, nós vamos falar, a partir do versículo 19, das duas revelações de Deus. Das duas revelações que se enquadram na revelação natural de Deus. E essas revelações é a forma que Deus se mostra a todas as pessoas do mundo. E sim, eu estou falando de todas as pessoas do mundo, que é a forma natural. E a primeira revelação é a revelação na nossa consciência. O que é a revelação da nossa consciência? É o código moral que Deus colocou em você. E esse código moral, essa moralidade, ela é inata em você. É que todo mundo possui em sua mente uma moral que regulamenta a sua vida. As pessoas sabem quando elas estão fazendo algo errado ou quando elas estão fazendo uma coisa certa. Tanto é que o bandido, quando rouba, ele corre. Por quê? Porque ele está fazendo algo errado. Por que ele está correndo da polícia? Até mesmo as crianças, quando erram, elas percebem que elas estão erradas. Quando você vai correr atrás dela, ela corre também.
esse código moral está conosco desde o nosso nascimento. Deus colocou. E essa é a revelação de Deus na nossa consciência. Versículo 19 diz isso: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Nós nunca conheceríamos Deus se Ele não se revelasse. Nunca conheceríamos. No versículo 20, vai falar que a revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Então olha só que Paulo está falando, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente. Espera aí, se nós estamos falando do Evangelho de Cristo, que veio há cerca de 2000 e tantos anos atrás, como é que as pessoas viam então? Só que o Evangelho é a revelação sobrenatural. E nós estamos falando de uma revelação natural de Deus. E essa revelação consiste na sua moral, que está em você, e na própria criação. Deus ele se revelou aos homens através da sua própria criação. John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Quando você vê a criação, para estudar, você percebe que a criação teve que haver um Criador. Apesar de alguns estudiosos falar que a desordem consegue criar ordem, não há base para sustentar essas afirmações. Stephen Hawking, estudioso, ateu, chegou a falar que o nada produziu tudo. E a pergunta como que o nada gera tudo, se não tem nada? E aí ele não conseguindo sustentar essa tese, ele vai falar que na verdade o que existia era a gravidade e algumas outras grandezas físicas. E a pergunta é, da onde? Quem criou a gravidade? Então, entenda que a forma como nós estudamos a criação vai nos levar a acreditar em algo que é eterno, que não pode ser criado, que ele subsiste. Quem criou a gravidade? Se alguém houver criado a gravidade, quer dizer que vai chegar a um ponto que alguém não foi criado, que ele existe para sempre. Então você entende como o estudo da criação vai remeter a alguém que é eterno? A diferença para nós que acreditamos no criacionismo e para as pessoas que acreditam em outras teorias criacionistas é que nós acreditamos que esse eterno é Deus. Eles acreditam que esse eterno é grandezas físicas. E eu, sinceramente, eu precisaria de muito mais fé para acreditar que a gravidade é eterna do que Deus. Então Deus pode ser visto através da sua criação, observado. Você analisando, sentando e vendo a natureza, a criação de Deus, vendo o corpo humano, vendo a perfeição que é cada detalhe, vendo a perfeição que é a criação, você tem que concluir que aquilo não foi provocado pela desordem. Porque o mundo está em ordem, está em equilíbrio, está organizado. E em toda a criação Deus deixou as suas digitais, as digitais da ordem de Deus, da organização. Olha só o que o salmista Davi vai dizer no capítulo 19 de Salmos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. O salmista Davi está falando aqui que a criação de Deus revela Deus. Então não foi algo que Paulo concluiu
é que a Bíblia nos fala. E o terceiro ponto é que essa autorrevelação de Deus, ela tem 4 características. Ela é universal. Quer dizer que essa revelação natural de Deus, através da consciência e da criação, ela é para todas as pessoas. Todas as pessoas são impactadas por essa revelação. Ela é natural, ela se dá pela ordem natural. Ela é contínua, no versículo 18 que a gente leu, e ela é criacional. Ela revela a glória de Deus por intermédio da criação. Outro ponto que nós gostaríamos de destacar no versículo 25, Paulo vai falar assim: sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Uma ilha deserta, nenhuma pessoa ali teve a revelação sobrenatural, que é o Evangelho. Ninguém ouviu falar de Cristo naquela ilha ali. Quem aqui acha que aquelas pessoas estão todas indo para o inferno? Nunca ouviram falar de Cristo e estão morrendo. Quem acha que está indo para o céu? Quem acha que depende? Jesus, uma certa vez, falou que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E apesar de algumas pessoas quererem esconder essa verdade, todas as pessoas que estão morrendo sem Jesus estão indo para o inferno. É o que nós lemos, que Paulo falou aqui. Estão sendo, olha só que interessante, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não ouvi falar de você. Você entende que se uma pessoa que não houvesse ouvido falar de Jesus fosse para o céu por inocência, o conceito de missão não faz sentido? Por quê? Imagina, uma ilha deserta, todas as pessoas que estão morrendo ali estão inocentes, estão indo para o céu. Aí vai um pregador lá pregar sobre Cristo. 50% da ilha, Cristo converte. 50% não acredita. Então quer dizer que por ter um missionário ali, se perdeu 50% da ilha, que antes estava indo todo mundo para o céu. Então você percebe que o conceito de missão é deturpado nessa ideia? Não faz sentido a gente querer alcançar as pessoas? É melhor deixar eles morrerem inocentes. Ninguém verá o Pai a não ser por Cristo. Ninguém. Por isso é tão importante missões. Por isso que nós estamos falando aqui diversas vezes do propósito de pregarmos o Evangelho. Por isso que nós estamos destacando aqui a nossa obrigação diante de Deus de pregar o Evangelho. E a gente toma, às vezes, esses pensamentos: ah não, eles estão indo para o céu, Deus há de ter misericórdia, porque eles não ouviram de Cristo, ninguém pregou. Mas não, isso é para causar na gente um total impacto, a um ponto de nós movimentarmos em prol dessas pessoas. Todas essas pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo estão debaixo da ira de Deus. Aquela ira que vem do céu, que é contínua, contra os homens que afogaram a verdade de Deus e preferiram dar lugar à sua injustiça e à sua imoralidade. Então, por isso que o conceito de missão é tão importante para a gente. Tais homens são indesculpáveis, que Paulo vai falar. Olha só,
Alguém abre para mim em Atos 14, 17. Pode ler o 16 ou 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Não, pode ir. Depois vocês meditam nesse texto aí. O que a gente está querendo falar, irmãos? Por que esses homens são indesculpáveis? Porque eles têm a revelação natural de Deus. Então não tem como a pessoa chegar e falar assim, Deus, eu não te conheço, eu nunca ouvi falar de você. Deus vai falar, ó, mas a minha majestade é vista na criação. A minha moral eu coloquei em você. Como que você não me conhece? Então não é o fato, as pessoas que estão lá fora, elas não é que não conhecem a Deus, é que elas pegaram essa moral que Deus colocou e sufocou a verdade. Por isso que todos são indesculpáveis diante de Deus. Não vai ter jeito de você chegar lá e falar, não te conhecia, porque eu fui influenciado por más companhias. Não. Todo mundo é indesculpável diante de Deus. Vamos ler um texto que reforça essa ideia. Vou colocar o contexto para vocês. Lembra que eu falei para vocês que Paulo estava indo a Jerusalém levar as ofertas aos irmãos lá? Depois ele iria, os planos dele, né? Ele iria para Roma e de Roma ele ia para a Espanha pegar o evangelho. Porém, quando Paulo chega em Jerusalém, ele é preso. Paulo, ele mostra o conceito dele de cidadão romano, ele exige ali um direito de ser julgado por Roma, então eles têm que levar Paulo para Roma para ser julgado. Só que, de Roma até a Itália, eles tinham que passar ali pelo mar Mediterrâneo. E quem viu, ou quem já leu o livro de Atos, sabe que Paulo passa por um naufrágio quando está indo para Roma. Então ele passa por um naufrágio, o barco dele afunda e eles vão parar numa ilha deserta ali, ó. Naquela pequenininha ilhazinha de Malta. Uma ilha chamada Malta, uma ilha deserta. É o contexto que nós estamos falando aqui. E olha só que interessante o texto. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Uma ilha deserta, cidadãos que viviam isolados. Eles tinham um conceito de justiça. Eles perceberam que a própria justiça não queria que Paulo vivesse, porque Paulo tinha acabado de sofrer um naufrágio, sobreviveu, foi lá, uma víbora agarrou nele. Espera aí, esse homem era para morrer. Às vezes é assassino. Então percebe o senso de justiça? Percebe a revelação da consciência, mesmo de um povo que nunca ouviu falar de Cristo? O código moral que Deus colocou no coração? Então é por isso que nenhum homem pode se desculpar diante de Deus, quando for o dia do juízo. Eu vou terminar, irmãos, falando alguns conceitos práticos para a gente aqui hoje. O primeiro deles é que, analisando todo o nosso texto hoje, cai por terra uma filosofia e um pensamento que muitas pessoas têm, que o homem nasce mal, que o homem nasce bom.
Tem um filósofo francês chamado Rousseau. Ele fala que o homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Algumas pessoas hoje ainda defendem que o homem é fruto do meio do qual ele vive. Ou seja, ele nasce bom e aonde ele está inserido corrompe ele. Então, nós vimos aqui hoje que o homem, ele nasce mal. Ele nasce já em total rebeldia contra Deus. No momento que ele nasce, ele está suprimindo a verdade de Deus. O coração do homem é uma fonte poluída, do qual saem as mais variadas maldades e injustiças. Isso você pode ser observado quando você liga lá o seu jornal, liga lá, não sei quais jornais que estão ainda aí, você começa a ver só a capacidade que o homem é capaz de maquinar mal. São os inventores de males. Na primeira vez que eu preguei isso lá no Teologia Mesa, eu até brinquei. Tem coisas que o homem faz que até o diabo fica. O homem é capaz de inventar males, a Bíblia vai falar. O maior problema do mundo não é a ausência de conhecimento, mas sim sufocar a verdade de Deus. Então, o maior problema que a humanidade tem enfrentado hoje, essas pessoas que estão lá fora, é a imoralidade. E por esse ser o maior problema do mundo, isso torna ainda mais importante a pregação do Evangelho. Porque lembra, nós só conseguimos sanar a imoralidade com a pregação do Evangelho. Tem um teólogo chamado Schaeffer. Ele disse que o homem não vive numa caverna escura, onde nada não está revelado. Onde ele vai chegar para Deus e vai falar, não, Deus, eu não conheço, eu não tinha conhecimento. Deus se revelou para esse homem. Ele tem todo o conhecimento para glorificar Deus, mas ele preferiu suprir a verdade. Terceiro ponto é que o homem não tem somente necessidades imediatas. Infelizmente hoje, nós vivemos uma época que não é permitido falarmos de pecado, falarmos da imoralidade do homem. Se nós falarmos isso em algumas igrejas, ou as pessoas ali vão ter total represália contra a gente, oposição, discursos contrários. Nós nunca mais vamos ser chamados para pregar naquela igreja. Por quê? Porque hoje as pessoas querem ouvir sobre as suas necessidades imediatas. E o que são essas necessidades imediatas? Dinheiro, cura, prosperidade material, prosperidade familiar. E o centro hoje das pregações das instituições evangélicas estão sendo essas necessidades imediatas. Essas necessidades temporais. Você entende que essas necessidades não são nada diante do que o homem realmente necessita? Essas necessidades são fúteis diante do que realmente necessitamos. E por último, o Evangelho necessita ser pregado em essência. Como falamos aqui na semana passada, e como vimos hoje, nós vimos que a ira de Deus foi revelada contra essas pessoas, e aí a revelação natural do próprio Deus se mostrando, o conceito de Deus para essas pessoas. E essa revelação acontece por intermédio da criação e também por intermédio da nossa consciência. Só que vimos também que essa revelação não é capaz de salvar o homem. E necessitou que Deus intervisse na humanidade novamente. Então ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E essa é a revelação sobrenatural de Deus.
é a revelação pela qual todo homem necessita ouvir e crer para que ele possa ser salvo. E o Evangelho é essa revelação. Lembra que eu falei para vocês que Paulo queria ir pregar na Espanha? Paulo está mostrando o motivo pelo qual ele quer ir lá. Porque essas pessoas necessitam de ouvir o Evangelho. Vou pedir para você ficar de pé, nós estaremos orando aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelo que o Senhor nos falou aqui essa noite. Queremos te agradecer por nos conceder estarmos aqui e podermos estarmos reunidos para ouvir o Teu Evangelho. E te pedimos, Pai, para que o Senhor nos torne não só, Pai, conhecedores, mas também praticantes. Que nós possamos sair daqui, Pai, com essa palavra queimando no nosso coração, ao ponto de provocar mudanças, Pai. E toda vez que nós enxergarmos uma pessoa que está debaixo da sua ira, que nós possamos mover com compaixão por essas pessoas, Pai, e pregar o Teu Evangelho. Que o Senhor, Pai, venha colocar essas pessoas diante da gente, para que elas possam ouvir, Pai, de fato, Tua revelação sobrenatural. E que o Senhor possa, Pai, causar no nosso bairro e na nossa cidade um grande avivamento, Pai. Um avivamento, Pai, verdadeiro, que se baseia em conversões, Pai, do qual o Teu Espírito convence as pessoas. Pai, te pedimos para que o Senhor continue nos abençoando na nossa semana, nos nossos serviços e na nossa família. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.